Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre estruturas de controle no C Sharp. Então vai ser uma aula mais rápida mesmo, só sobre revisão. Como eu coloquei como pré-requisito desse curso o aluno já ter estudado programação, de preferência em linguagens baseadas no C, então é tudo bem parecido. Então a primeira estrutura de controle que a gente vai ver é o if, que é a instrução condicional. Ele funciona da mesma forma que a gente já está acostumado. Eu tenho o if aqui dentro do parênteses. Caso a condição for verdadeira, ele executa o que tiver definido dentro do bloco if. Então, nesse caso aqui, ele imprimiria a mensagem. Eu tenho o if, eu tenho o if com o else. Então, como é que funciona o if com o else? Se if a condição que tiver aqui dentro for verdadeira, ele executa o que está dentro do bloco if, que seria imprimir essa mensagem. Caso essa condição seja falsa, ele vai imprimir o que está dentro do bloco else. Ok? E eu posso ter estruturas condicionais de else e if, de if e else, encadeadas umas nas outras. Por exemplo, nesse caso aqui, if, se essa condição for verdadeira, ele entra no if aqui, executa essa linha. Se não, se for falsa, a gente vai para o else desse if. Só que o else desse if, ele começa um outro if. Então, if falso. Else, esse else aqui, ele verifica, começa com outro if. If condição verdadeira, se for verdadeira, ele entra nesse if, se for falso, ele vai para o else. Esse else aqui é desse if. Ele vem e executa o que está ali dentro, ok? Estrutura de repetição, eu tenho também no C Sharp o while. Como é que funciona o while? É repita enquanto a condição aqui for verdadeira. O que tiver dentro do parênteses, a condição que tiver aqui, enquanto essa condição for verdadeira, o meu laço de repetição aqui vai ser executado todas as instruções que estiverem aqui dentro. E temos também o do while, que é um pouco diferente. A diferença é que ele verifica se a condição é verdadeira no final. É faça enquanto. Enquanto for verdadeira aqui a condição, ele vai executar as instruções que tiverem dentro desse bloco. Temos também o for, que é semelhante ao que a gente já viu antes. Então, for para i de 0 até menor ou igual a 10, imprima i. Nesse caso, ele vai imprimir de 0 a 10. Então, é uma estrutura de repetição determinada. Eu sei normalmente quando vai acabar. Aqui, essa primeira parte do for é a inicialização. A segunda parte, a condição, que ele só vai continuar executando essa repetição enquanto essa condição for verdadeira. E a última parte vem o incremento, normalmente. Okay? Então, for também não muda nada. Eu tenho o switch, quando eu preciso fazer seleção múltipla, por exemplo, se eu tenho muito if, else, if, else, if, else, eu posso pensar em trabalhar com switch. Switch, aqui vem uma variável, aí eu verifico case, caso seja o valor dessa variável, seja 1. Executa aqui instruções e o break para sair do if. Caso o valor seja 2, e posso colocar quantos cases eu tiver necessidade. E tem o default ele executa, caso não entrou em nenhum dos outros casos anteriores, ele vai executar o que tiver aqui dentro, que é o padrão. Também não muda nada. O que muda um pouco no C Sharp é que o switch no C Sharp, ele aceita vários tipos de variáveis para serem aqui a opção e os cases. Os mais comuns é o char,
Posso colocar ali um char, um string, um boolean, um inteiro. Nas versões mais novas do C Sharp, eles introduziram outros tipos que aceitam dentro do switch. Vocês podem procurar na documentação, mas quase sempre a gente usa um desses aqui mesmo. Break. Além de ser usado para sair do switch, igual a gente viu aqui nesse exemplo, para sair de um case de um switch, o break, se eu colocar um break dentro de um laço de repetição, por exemplo, for while do while, quando ele chega nessa instrução break, ele sai do laço de repetição. E tenho também o continue. Como é que funciona o continue? Se eu tiver dentro de um laço for while do while e durante a execução a linha de comando chegar nessa palavra aqui, continue, o que é que ele vai fazer? Ele vai parar de executar naquela linha onde achou o continue e voltar para o início do laço na próxima iteração do loop. Por exemplo, tenho aqui um for. Se em algum momento da execução desse for de repetição ele chegar nessa linha, aí o que é que ele vai fazer? Ele interrompe a execução do for nessa linha, volta para o início do laço, para o início do for, na próxima iteração do for. Ok? Então, se chegou aqui nessa linha, ele não vai executar o que tiver abaixo dele. Ele volta para o início na próxima iteração. Então, é só isso de estrutura de controle. Obrigado e até a próxima aula.